Prospere no propósito. Então, nessa campanha Ative o Seu Propósito, temos meditado sobre darmos fruto no espírito, na alma e também no corpo. Então, entrando nessa reflexão hoje, com o que é dar fruto no corpo, tem a ver com a saúde física e também com a sua saúde financeira, os recursos materiais, tá bom? Então, tomando como base ali, claro, Lucas 8, como a gente tem meditado, focado no versículo 15 ali, falando sobre darmos fruto, sermos boa terra com um coração bom e generoso, né? Sermos essa boa terra que a semente cai e dá fruto com perseverança. Então, como é que é ter esse coração bom e generoso? Vamos lá, vamos nos aprofundar nisso. Bom, primeira coisa sobre esse fruto no corpo, relacionado ali à tua saúde física, tem 3 aspectos relacionados à tua alimentação, a cuidar do seu corpo, exercício físico e também as horas de sono. Não tem como dissociar a tua espiritualidade da forma como você lida com o corpo. Às vezes as pessoas não ligam um ponto com o outro. Então vamos lá. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se você quiser abrir ali enquanto eu falo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Tudo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, o templo do Espírito Santo é o seu corpo. Então se você é discípulo de Jesus, recebeu o Espírito Santo e quer viver mais de Deus, quer viver no propósito, quer ativar o propósito de Deus na sua vida, você precisa cuidar bem do seu corpo, porque cuidar do seu corpo é uma expressão de adoração, é uma expressão de consagração a Deus, porque o corpo não pertence mais a você, pertence ao Espírito Santo. Está ali no versículo 20, dá uma lida. Tá? Então, baseado nisso, zele pelas suas horas de sono, faça exercício físico e também comece a se alimentar melhor. Tem muita instrução aí, não precisa nem a gente falar sobre isso, né? Você precisa decidir cuidar melhor do seu corpo nessas 3 áreas. Então, avance nesse sentido, porque senão você fica cansado, fica doente, fica mal, não rende bem, e isso tudo influencia na sua vida espiritual e no propósito que Deus tem. Agora, se você estiver bem, com energia, com saúde, menos focos inflamatórios no corpo, você vai render melhor, você vai ser uma pessoa melhor, vai ser um marido, uma esposa melhor, um pai melhor, vai ter mais disposição, vai ter mais alegria, vai ter mais energia, vai orar mais, vai ter menos sono, vai acordar mais cedo. É um ciclo de vida que vai acontecer. Bom, então, alimentação, exercício físico, no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos por dia, isso aí ainda é pessoa sedentária que faz isso, tá? Hoje é considerado sedentário. Se você não faz nem isso, então você é pior do que sedentário. Então mude essa realidade a partir de agora e as tuas horas de sono, para que você não fique aí pescando durante o dia, mas tenha um dia que renda bem. Então agora o outro aspecto, que é o foco aqui dessa reflexão também, é com relação à sua vida financeira, né? A forma como a gente lida com os recursos que Deus dá. Nós vimos aí no último culto, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 24, 25, 26, 27, 28, Deus fez o homem e a mulher e deu todos os recursos para a gente administrar, mas com a mentalidade de multiplicação. Né? E para ser multiplicador, nós temos que ter a mentalidade também de semeadura. Né? Nós temos, vamos pegar ali, vai abrindo a sua Bíblia ali em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. Vai abrindo ali, dá um pause aqui se for necessário para você pegar, abrir, para a gente poder ler ali, refletir bem, lembrar do que foi ministrado. 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, não é só na financeira, não, é todas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Agora interessante, né? Você pega lá Lucas 8, 15, você vê ali que a semente caiu em boa terra é aquela pessoa que com um coração bom e generoso. Olha só, a generosidade tem a ver com ser boa terra para que a semente venha, dê muito fruto com perseverança. Então, propósito final está ali no versículo 11 de 2 Coríntios 2 Coríntios 9, 10, né? E 11. O versículo 11 diz ali, o final, né? A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Esse é o propósito, que a tua vida tenha esse propósito de gerar gratidão a Deus, resulte em coisas eternas. Para isso você precisa ser uma pessoa que semeia, porque aquele que dá a semente, que supre a semente ao que semeia, né? Você sendo semeador, aquele que supre a semente ao que semeia, que é você, e pão ao que come, que fala de recursos, de necessidades básicas, né? Você sendo um semeador, você então
recebe essa ação sobrenatural de Deus, aquele que supre a semente. Então faz com que essa semente seja suprida e venha ainda mais ser aumentada. Para quê? Para atingir o propósito. Então, para você ser um semeador, vamos forte agora naqueles 6 pontos, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. 6 pontos bem rapidinho que você precisa entender para viver intensamente o propósito, prosperar no propósito. Primeiro, consagre a sua vida financeira ao agir sobrenatural de Deus. Semeador, semeia, tem a sua parte, e aí depois tem o agir sobrenatural de Deus, que faz com que a semente brote, depois dê fruto e o ciclo de vida continue. Então, consagre a sua vida financeira ao agir de Deus através do dízimo e das ofertas. Tem gente que fica assim, dízimo e tal da lei, dízimo é antes da lei, foi lá com Abraão, que demonstrou essa vida de consagração e adoração, o pai da fé mostrou isso. Se o pai da fé, antes de tudo, mostrou isso, sem ninguém falar, foi uma instrução, foi algo que veio do coração voltado para Deus de um adorador, né? Quem somos nós, né? Então isso foi sim absorvido pela lei, pelo Velho Testamento, e não foi abolido não, né? Então é uma referência para nós, só que agora tudo é de Deus, né, no tempo da graça. Então nós entregamos, não porque somos obrigados não é porque é lei não, nós entregamos o dízimo e também as ofertas porque a nossa vida é uma adoração a Deus, e o dízimo é uma expressão de adoração, de gratidão e de confiança no agir sobrenatural de Deus, né? Deus é Deus para agir sobre os 100%, não só sobre os 10%. Mas se a gente não tem fé, confiança que Deus pode agir sobre os 10, quem dirá sobre os 100? Então, o dízimo consagra e as ofertas multiplicam, tá bom? Pega esse princípio aí. Ponto 2 aí, aspecto 2, busque conhecimento na gestão financeira, mas não ame o dinheiro, até porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, busque crescer financeiramente. Eu já vi muitas pessoas crescendo em aprender, mexendo no dinheiro e tal, mas acabam voltando a sua vida para ganhar dinheiro só, se perdendo no propósito. Então, cresça no propósito para você ser semeador e multiplicador do que Deus colocou em suas mãos, mas não vive o amor no dinheiro, tá? Mas busque crescer nessa mentalidade de multiplicação sem crescer na ganância. Terceiro ponto, faça um projeto financeiro. Terceiro e quarto, eu vou falar junto, tá? Faça um projeto financeiro e o quarto, planeje suas despesas anuais. Só vai planejar a despesa anual se você fizer um projeto financeiro. Então, a sua vida financeira precisa ser pensada dentro de um projeto. Qual é o próximo degrau que você pretende? Como é que você vai chegar lá, né? Vamos ter um curso de finanças mais para frente para você ser ajudado nesse sentido, tá? Então, fique bem ligado. Você não pode agir só mensalmente. Você tem que agir no mínimo anualmente. Mas pensando aí, como é que sua vida financeira vai chegar daqui a 3, 4 anos? Você precisa trabalhar para isso chegar lá. Senão, nunca vai chegar. Tá bom? Sendo sim um semeador, um multiplicador, não apenas para suprir a sua necessidade, tá? A gente vai falar isso agora no último ponto. Mas o quinto ponto ainda seria planeje-se para fazer uma reserva. Tem a ver também com esse projeto financeiro, tá? Então, fazer um projeto financeiro, que é o terceiro, o quarto, planejar as despesas anuais, e o quinto, se preparar para fazer uma reserva, é questão de mentalidade. Então, é uma mentalidade de quem é semeador, mentalidade de multiplicação. Então, a gente vai te ajudar isso num curso que vai ter mais para frente. E por último, deseje crescer na mentalidade de multiplicação. Aí que tá, para você semear, para você ser um multiplicador, não apenas para suprir seus desejos, sua necessidade. Não é só para ser aquele que come o pão, né? Mas para ser aquele que semeia, porque aquele que supre a semente é o que semeia, e pão é o que come, ele supre a semente e o pão. Então, que você seja essa pessoa que esteja debaixo desse agir sobrenatural de Deus, vivendo no propósito de usar a tua vida financeira para atingir o propósito eterno, de que sejam dado graças a Deus a partir da sua vida, da sua casa e também dos ambientes de semeadura que você estará semeando aquilo que Deus colocar na sua mão. Eu quero profetizar aqui transformação na forma como você lida com os recursos, com o seu corpo e com os recursos, para que você venha dar fruto no corpo poderosamente em todas as áreas. E assim, como diz ali essa palavra que é forte, né? O versículo 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Eu profetizo isso em nome de Jesus, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, ensino da palavra, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que assim seja na sua vida. E a pergunta aqui é, o que você precisa fazer hoje para crescer no fruto no corpo? Tá bom? Vamos lá conversar sobre isso e orar no final ali, para que todos venham crescer nessa área e serem poderosos semeadores, crescendo na mentalidade de multiplicação. Em nome de Jesus. Amém.